Bom dia. Então, a gente vai falar sobre o Índice de Sigilo Financeiro, que está sendo lançado pela Tax Justice Network, nessa terça-feira, dia 18 de fevereiro. Então, para começar, o que que é o sigilo financeiro? O sigilo financeiro são regulações e serviços, ou a falta dessas regulações, que ajudam as pessoas a esconder o seu dinheiro das autoridades. Então, a gente tem como exemplo o sigilo bancário, a propriedade anônima de empresas fantasmas, de imóveis. E o sigilo financeiro ele é especialmente ruim porque ele permite bancarizar atividades ilícitas. Essas atividades passam a entrar e fazer parte do sistema financeiro e ele viabiliza o abuso de impostos, né, o não pagamento de impostos que sejam devidos e desestabiliza os mercados ao inundar mercados muitas vezes que seriam pequenos com uma quantidade enorme de dinheiro, boa parte desses recursos sendo ilícitos. Esse aqui é o ranking de 2020. As Ilhas Caimã estão em primeiro lugar nesse ano. Pela primeira vez, a Suíça não é o primeiro lugar desde 2011. A Suíça teve algumas melhorias e Caimã teve algumas piores que a gente vai ver mais à frente na apresentação. O índice ele é baseado no valor de FSI, que é a coluna meio FSI Value. Esse valor, ele é uma ponderação entre a pontuação de sigilo, que é o Secrecy Score, que está aqui colorido, e o peso da jurisdição na oferta de serviços financeiros globais para não residentes, ou que a gente chama muitas vezes de oferta de serviços financeiros offshore. A gente vai detalhar um pouco mais essa metodologia mais à frente, mas as cores aqui, elas representam o vermelho mais escuro é o pior pontuação, o laranja é menos pior, o amarelo vai melhorando e o azul, que não tem ninguém no topo do índice, com o azul é uma pontuação de sigilo melhor, então mais transparente, ou seja, o vermelho é menos transparente, mais sigilo, e o azul é mais transparente, menos sigilo. E o índice, como vocês podem ver, quanto mais alto no índice, pior, ou seja, as instituições, as jurisdições, desculpa, que têm mais segredo financeiro são as que estão no topo do índice. O que oferecem mais segredo financeiro para o mundo, acho que seria mais adequado. Isso aqui só para lembrar que esse índice ainda não foi lançado, ele vai ser lançado dia 18 de fevereiro, então essa informação está sobre embargo até lá. Aqui para falar um pouquinho do ranking, o ranking ele tem, como a gente já falou, dois componentes, a pontuação de sigilo e o peso global. A pontuação de sigilo, ela é calculada a partir de uma pesquisa de 20 indicadores, então, 136 países que estão sendo analisados pelo índice são analisados nesses 20 indicadores que representam, que incluem as regulações do país em termos de regras de transparência de beneficiário final de empresas, regras de medidas anti-lavagem de dinheiro, e regras gerais de transparência financeira. Então, quanto mais buracos que a gente representa o índice com esses, como se fosse um indicador, né? Os maiores buracos significa que a legislação do país tem mais buracos, então elas têm uma pontuação de sigilo pior. O tamanho da bacia, o tamanho do coador, é o peso do país no mercado de serviços financeiros globais, serviços financeiros oferecidos a não residentes. Então, você pode ter um país que tem uma regulação muito frágil, muito pouco transparente, mas se ele é muito pouco significativo no mercado internacional de serviços financeiros offshore, esse país não vai ter uma posição muito alta também. Ao mesmo tempo, você pode ter um país que é muito maior, muito mais significativo no mercado, mesmo que a regulação dele não seja tão frágil, que os buracos no Equador não sejam tão grandes, ele vai ficar no topo do índice, porque o potencial que esse país tem de causar um estrago, de atrair fluxos financeiros vistos é muito maior do que um país pequeno que tem uma regulação mais frágil, porque esse país pequeno não recebe tantos recursos. Mas a intenção nossa também não é
simplesmente penalizar grandes centros financeiros. Essa bacia verde sem buracos no meio representa um país hipotético que ele poderia ter um seu peso na escala global muito grande, mas se ele tivesse uma pontuação de sigilo muito boa, ou uma pontuação de sigilo zero, ele ficaria na parte de baixo do ranking, ele não seria considerado significativo. Então, uma ponderação entre a pontuação de sigilo e o peso do país na escala global. Bom, os principais resultados do Índice de Sigilo Financeiro de 2020. Em média, o resultado é bom, né? A gente viu que o sigilo financeiro reduziu em 7%. Os 133 países do índice, em média, reduziram em 7% a sua oferta de segredo financeiro para o mundo. Mas teve alguns países que foram contra essa corrente e que são grandes e jurisdições que têm um peso grande no mercado global. São os Estados Unidos, Caimã e Reino Unido. Esses países aumentaram a sua oferta de sigilo financeiro e passaram e foram contra a corrente. E a gente fala, então, que se formou um ângulo eixo americano, não, desculpa, um eixo anglo-americano de segredo, porque agora a Suíça não é mais o primeiro do ranking. Vamos falar um pouquinho dos países que estão no topo do índice. Caimã, que é o primeiro lugar do índice, a principal razão pela qual a sua pontuação de FSI, né, FSI é a sigla para Financial Secrecy Index, é o índice de sigilo financeiro em inglês. Então, o que pesou mais no aumento da pontuação do índice de sigilo financeiro para Caimã foi o aumento de 21% no volume de serviços financeiros prestados a não residentes. Ou seja, no peso a participação de Caimã nos serviços financeiros, no mercado de serviços financeiros aumentou muito. Além disso, a sua pontuação de sigilo também aumentou. E isso foi resultado principalmente de Caimã não ter conseguido acompanhar as atualizações do índice de sigilo financeiro, as atualizações metodológicas. A gente fala que essas atualizações, desculpa, elas não são feitas para punir nenhum país. Todos os países estão sujeitos à mesma atualização e a gente pode fazer uma analogia com o antivírus de um computador, né? Se você não atualiza o antivírus, ele fica obsoleto e não serve mais para nada, porque o sigilo financeiro tem uma natureza evolutiva, a, as empresas, as pessoas que usam o sigilo financeiro com fins negativos, elas tendem a se adaptar e ir mudando, e as regulações também vão mudando, então o índice tem que mudar para acompanhar isso. Vamos passar, então, para Estados Unidos e Suíça, que trocaram de lugar, né? Os Estados Unidos, agora, nessa edição do índice, ultrapassaram a Suíça. Eles aumentaram a sua oferta de sigilo financeiro em 15% e a Suíça reduziu essa oferta em 12%. Reduziu até mais do que a média dos países do índice que reduziram a oferta de sigilo em 7%. Então, o aumento dos Estados Unidos, a gente identificou que ele se deve principalmente teve um aumento na pontuação de sigilo, principalmente devido a uma nova lei no estado de New Hampshire que permite estabelecer fundações privadas sem as exigências de transparência. Por que a lei de um estado específico dos Estados Unidos impacta a pontuação do país inteiro? Né? O índice tem uma regra de que ele pega a pior situação possível. A gente tenta, sempre na medida do possível, analisar todos os estados. E tem um estado que ele tem uma regulação que é muito permissiva, a gente entende que quem quiser abusar das regulações, abusar de impostos ou se esconder, ele vai procurar esse estado e ele vai procurar onde a regulação é mais permissiva. A gente tem que considerar o pior caso. E na Suíça, por outro lado, a sua pontuação de sigilo reduziu porque ela fortaleceu a troca de informações a troca automática de informações entre países. Ela vem trocando informações com o maior número de países no âmbito do CRS, que é o Common Reporting Standard, o padrão de declaração comum, troca automática de informações
entre países. E a OCDE? Os países da OCDE, eles são responsáveis por quase metade do sigilo financeiro do mundo. Eles, juntos, se você comparar só os países da OCDE diretamente, eles são responsáveis por 35% do sigilo financeiro do mundo. Se você soma com as dependências da OCDE, as dependências dos países da OCDE, como as Ilhas Virgens Britânicas, dependência do Reino Unido, até mesmo Caimã, que é no primeiro lugar do índice, a contribuição dos países da OCDE para o sigilo financeiro do mundo é de 49%. Quer dizer, quando você olha a pontuação de sigilo apenas dos países da OCDE, que é esse que está mais embaixo, é de 54 pontos, que é uma pontuação baixa até, comparado com os outros países do índice. Ela está abaixo da média, a média é de 67, da média dos países não OCDE, desculpa, é de 67, mas quando você olha a pontuação das dependências, é uma pontuação de muito alta de 73, o que significa que essas dependências têm regulações ainda muito, que favorecem muito o sigilo. E isso mostra até que muitas dessas dependências, os países da OCDE têm voz na lei, nas leis e nas regulações das dependências. Então, a gente entende que isso é uma terceirização do sigilo. Em vez, os países da OCDE sofrem pressões para tornar suas regulações mais apertadas, mas eles deixam que as regulações das dependências deles fiquem ainda mais permissivas em relação ao sigilo. Isso aqui é só para demonstrar uma comparação entre o ranking de acordo com o valor do valor já ponderado, né, do índice de sigilo financeiro, que inclui pontuação de sigilo e o peso na escala global, e o ranking da direita é um ranking que, se você fosse só considerar a pontuação de sigilo. Aqui é para mostrar que não teria sentido a gente só considerar a pontuação de sigilo, porque você vê esses países juntos, os países da direita, eles são responsáveis só por 0,3% do mercado global de serviços financeiros offshore. Então, se a gente fosse fazer uma lista com esses países, eles seriam muito significativos no mercado global. Já o ranking da esquerda, ele tem o valor que a gente usa, que é uma ponderação entre a pontuação de sigilo e o peso na escala global, que são países muito mais significativos no mercado global. Juntos, eles respondem por 56% desse mercado de serviços financeiros para não residentes. E aqui também é mais um motivo, mais uma comparação para mostrar por que a gente não faz a diferença entre o índice de segredo financeiro e as listas de paraísos fiscais. A gente entende que o segredo financeiro ele é um espectro. Os países, eles têm níveis diferentes de segredo financeiro e todos os países devem ser analisados de acordo com as mesmas regras, né? A gente não entende que existe uma lista preto no branco, sim ou não, porque existe um espectro de sigilo, né? Então, se você for considerar o Fórum Global da OCDE, por enquanto, os únicos países que eles consideram não compliant, né, com as regras da OCDE são Guatemala e Trindade e Tobago, que não são países significativos no mercado global de serviços financeiros, né? Aqui é uma comparação do índice de sigilo financeiro da Tax Justice Network com o CPI, que é o Corruption Perceptions Index da Transparência Internacional, que é um índice muito conhecido. Então, o índice o CPI, o CPI, né, se você for falar em português, ele ranqueia países em que a percepção de corrupção local é menor. Ou seja, quanto maior no índice, melhor o país está. Se tem a percepção de que o país é menos corrupto. É uma percepção local, né, interna do país. O índice de sigilo financeiro, ele não se baseia em percepções, ele se baseia em critérios objetivos, nas regulações dos países e no peso e em dados de serviços financeiros oferecidos. Ele tem um foco na corrupção global. Então, quais os países facilitam a corrupção global. Então, você vê que os índices que estão melhor ranqueados pelo indicador pelo Transparência Internacional, são justamente os países que estão
pior ranqueados, né, que são os primeiros, no nosso indicador. Isso significa que, por mais que esses países tenham um cuidado e que as pessoas dentro desse têm uma percepção de que a corrupção lá é menor internamente, eles acabam facilitando externamente, né, a corrupção em outros países, porque eles recebem dinheiro da corrupção que acontece em outros países. Vamos agora falar um pouquinho da América Latina e dos resultados dos países da América Latina no índice. Esse é o ranking, se você for considerar só os países da América Latina. Panamá é o único país que está ranqueado no topo do índice, ele é o 15º lugar, né? Os outros já estão muito abaixo do índice, depois dos 60. Eles têm uma pontuação de sigilo bem alta e uma participação que não é pouco significativa no peso global. Aqui, é o mesmo ranking, mas com uma troca de posições, a gente está ranqueando só pela pontuação de sigilo aqui. Então, você vê que o Panamá ele nem é o pior em termos de pontuação de sigilo, mas ele é bem mais significativo do que os outros em termos de peso nos serviços financeiros. Os países que ranqueiam pior na pontuação de sigilo, que são Bolívia, Paraguai, eles têm um problema em que muitos desses países ainda não são avaliados pelo Fórum Global da OCDE, no caso da Bolívia, do Paraguai, da Venezuela e de El Salvador. Então, a gente tem muito pouca informação sobre esses países disponível. Quando esses países não são avaliar pelo Fórum Global, a gente busca as legislações locais, a gente busca outras fontes de informação, mas mesmo assim, quando a informação não está disponível, a gente considera que a pontuação em cada indicador é máxima, então esses países acabaram sofrendo um pouco por causa disso. De qualquer forma, a gente também envia questionários às autoridades locais de todos os países, que é uma oportunidade deles poderem responder as dúvidas, mas quando a gente não tem informação nem desses questionários e nem encontra informação em nenhum outro local, eles têm a pontuação máxima. Isso tudo é para dizer que não significa necessariamente que esses países são os piores, são realmente tão ruins, mas simplesmente que a informação não está disponível. Aqui é um pouco o espectro das pontuações de sigilo da América Latina comparado com a média mundial. A média dos outros 133 países analisados no índice. Vê que a média da América Latina é muito parecida, talvez um pouquinho superior do que, mas muito pouco significativo. E os países da América Latina a pontuação de sigilo deles varia muito, né? Equador é o mais bem pontuado, é um destaque em relação à transparência, a gente vai falar depois. E Bolívia é o pior pontuado, mas muito por aquilo que já foi dito, que as informações não estão disponíveis. E aí os resultados da América Latina no ABC da transparência financeira. O ABC são três letras que a gente usa para definir, a sigla em inglês, né? A é o intercâmbio automático de informações, B são os beneficiários finais, a transparência em relação aos beneficiários finais da propriedade, dos entes jurídicos, e C são os relatórios país por país, em inglês é Country by Country Reporting. Essas são três medidas que a Tax Justice Network defende há muito tempo e a gente avalia os países de acordo com o seu desempenho nessas medidas. São uma avaliação bem importante. Vamos aqui. A primeira é o intercâmbio automático de informações. Aqui a gente olha o nível de aderência, o quanto o país aderiu ao CRS, que é o padrão de declaração comum, que é o padrão de troca automática de informações financeiras da OCDE. Segundo o CRS, os países devem trocar automaticamente informações todo ano. O padrão anterior era o padrão de troca de informação por demanda. A gente acredita que esse padrão de troca de informação por demanda não é muito insuficiente, porque
Ele só funciona se um país demanda a informação de outro relativa a determinado caso. Mas como é que o país, por exemplo, o país A demanda informação do país B sobre um determinado caso que ele está investigando. Mas como é que o país A começa a investigar um caso se ele nem tem as informações financeiras? Então é muito ineficiente. Os países da América Latina, muitos deles já aderiram ao acordo, 9 dos 16 países da América Latina aderiram ao CRS, e um outro fator que a gente avalia é o quanto de troca ativa de informação, com quantos países se troca informação. Então, esses países que aderiram, eles em geral estão muito bem colocados em termos de número de países que trocam informação. O Brasil, por exemplo, troca informação com outros 95 países, é um número bem alto. O país que mais troca informação troca com 97, mas ainda temos muitos países que não firmaram o acordo: Bolívia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru e Venezuela. A América Latina tem um papel de liderança em fazer um melhor uso da informação que vem do CRS, inicialmente pela OCDE. Esse uso, a informação do CRS, ela só deveria ser usada para fins fiscais, mas na Declaração de Punta del Este, os países da América Latina definiram padrões para se usar essa informação também contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, ou seja, para outros fins. A posição do Brasil em relação à troca de informações. O Brasil já havia assinado o acordo do CRS no último índice de sigilo financeiro, mas ele melhorou um pouquinho, e esse fator foi até responsável por uma pequena melhoria da pontuação de sigilo do Brasil entre 2018 e 2020, porque o Brasil iniciou a troca efetiva de informação em 2018 e ampliou muito o número de países com os quais ele troca informação. Inicialmente, ele tinha se comprometido a trocar informação com 57 países e hoje ele está nos 95. Então, isso melhorou a pontuação de sigilo do Brasil. Um outro destaque positivo é a Argentina, que adota o wider approach. O que é isso? A Argentina é um dos poucos países que se compromete é o único país que se compromete ele pega informação ele troca informação de todos os não residentes, inclusive países que não assinaram o CRS. E um destaque negativo é a Costa Rica, que é o único país que, apesar de ter aderido ao CRS, ele não recebe informações. Ele apenas fornece informações a outros países, sobre residentes de outros países, mas ele não recebe. O B do nosso ABC é a transparência em relação aos beneficiários finais das empresas. Essa transparência ela é importante porque em muitos casos de corrupção e a propriedade as empresas fantasmas, os trusts, as fundações privadas, eles são usados como um meio para se lavar o dinheiro e para esconder quem é o real dono do dinheiro, né? O Banco Mundial fez um estudo, se não me engano, em 2011, em que ali analisou 150 casos, grandes casos de corrupção. E desses 128 tinham usado essas empresas fantasmas, esses trusts, nos quais você não consegue identificar quem é o real dono e não consegue chegar na pessoa de carne e osso que está por trás daquele ente jurídico. Então, no quesito transparência em relação aos beneficiários finais, o Equador é um líder não só na América Latina, mas é um líder mundial. Ele, ele oferece informação sobre o beneficiário final, pública, online e gratuita. O registro do orador inclui todos os tipos de sociedade de capital, que são as empresas, sociedades de pessoas e os locais. E ele tem uma definição, porque uma coisa que é importante nos beneficiários finais é como se define quem é o beneficiário final, né? A OCDE, o Financial
FATF, né? O Financial Action Task Force, desculpa a sigla em inglês, é mais o Grupo de Ação Financeira da OCDE, ele define como 25% o padrão, ou seja, quem tem 25%, quem tem mais de 25% de participação na empresa, ele é definido como beneficiário final. Mas se a pessoa tem menos de 25%, ela não é considerada beneficiário final. Ou seja, um exemplo que a gente sempre dá é, se você pega 4 pessoas de uma mesma família e divide a empresa com 25% de participação para essas 4 pessoas, você nunca vai conseguir encontrar o beneficiário final, porque as 4 têm 25% só. Então, a gente acha esse percentual muito alto, quanto mais baixo o percentual, melhor. E o Equador está dando um exemplo nisso, porque para ele não existe limite mínimo. Qualquer acionista é considerado o beneficiário final. Outros países da América Latina também adotaram novas leis de beneficiário final. Isso tem ampliado muito, está virando norma na América Latina. Então, Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, Paraguai, República Dominicana e Uruguai já possuem leis de beneficiário final, e leis que exigem a transparência em relação aos beneficiários finais. Algumas dessas leis têm lacunas, têm falhas, que é o caso da Argentina e do Brasil, mas o Brasil, por exemplo, é um desses casos em que só é considerado beneficiário final aquele que tem 25% de participação na empresa, tem mais de 25% de participação na empresa. E, além disso, a lei brasileira ela não define o que se faz quando ninguém é considerado beneficiário final. Então, pode ser que tenha várias empresas ainda em que não se sabe quem é o beneficiário final, porque existe esse limite de 25% e não tem uma alternativa, não tem como você procurar quem é o real beneficiário. Mas o Brasil, acho que é uma exceção na América Latina, com essa participação de 25%, porque, em geral, a gente tem limites mínimos bem baixos, o que é uma coisa boa. O Equador, como a gente já disse, é uma ação, quem tem uma ação é considerado beneficiário, no Peru até 10%, e na Argentina, Costa Rica e República Dominicana de 10% a 25%, são percentuais já mais baixos. Mas a gente também ainda tem problemas com uma coisa que no Brasil, por exemplo, já foi eliminada, já teria que ter, já se proibiu há muito tempo, que são as ações ao portador. Quer dizer, apesar de ter se proibido a emissão de ações ao portador, ainda há nesses países ações ao portador em circulação. E essas ações são aquelas ações que, bom, como o nome diz, ao portador, né? Quem está com ela é que é o dono e não tem como você saber quem é o real dono, a não ser que essas ações fossem registradas com uma autoridade pública. Né? A gente considera que se a ação é registrada, se a ação é portador para ter validade, ela é registrada com uma autoridade pública, tudo bem, se tem transparência em relação a ela. Mas se essa ação pode ser registrada em um banco, em uma entidade privada, isso não resolve o problema, porque a autoridade pública não tem como ter informação. E o último, o C, nosso ABC, é o Country by Country Reporting, ou seja, os relatórios por país. Isso é uma exigência de que as multinacionais publiquem relatórios de cada país em que elas atuem, sobre seus lucros, o número de empregados, o quanto de imposto paga, os seus custos, para que a gente consiga identificar se essas empresas estão transferindo lucros de um país para o outro com o objetivo de não pagar impostos. Esses relatórios, nenhum país do mundo exige a publicação desses relatórios, nenhum país da América Latina, desculpa, exige a publicação desses relatórios, ou seja, não se tem transparência, a gente não consegue saber qual a estratégia das empresas em termos de transferência de lucros, se elas estão evitando pagar os impostos no nosso país.
apesar de não ser público, as autoridades locais poderiam ter acesso a esses relatórios. Mas, na América Latina, só o Uruguai que assegura o acesso a esses relatórios pelas autoridades locais. Nos outros países, há, em muitos casos, exigência de que a multinacional, há a possibilidade de que as multinacionais que tenham escritório, por exemplo, uma multinacional que tem escritório no Brasil, ela existe a possibilidade de que ela possa entregar um relatório país por país para o governo brasileiro, mas o Brasil adota o padrão da OCDE que a gente considera ainda insuficiente, porque as autoridades só podem exigir esses relatórios país por país como último recurso depois de que uma série de condições que foram definidas pela OCDE sejam cumpridas, que na prática torna muito difícil que essas autoridades acessem esses relatórios e consigam verificar se as empresas estão tentando evitar pagar impostos. E além disso, alguns países, que é um destaque negativo na América Latina, optaram por não receber informações desses relatórios do exterior e renunciaram a uma ferramenta que eles poderiam ter para combater o abuso fiscal por parte das multinacionais. Para finalizar, acho que quais são as nossas, um chamado à ação, né? Quais são as ações que a gente acha que podem ajudar, contribuir no aumento da transparência financeira. A primeira são relativas a sanções contra jurisdições e agentes econômicos que se recusam a cooperar. Quer dizer, o FATCA é um sistema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aderiram ao CRS, que é o padrão de declaração comum, de troca automática de informações, que a gente mencionou antes, mas ele tem um sistema próprio, que é muito bom para que as autoridades americanas saibam onde está o dinheiro dos cidadãos americanos. As autoridades americanas recebem informações das instituições de onde está, sabem de onde está o dinheiro dos seus cidadãos, mas não existe reciprocidade no FATCA, né? Ou com alguns países existe uma reciprocidade parcial. É o que a gente sugere, acredita que poderia ter uma FATCA invertida, em que os outros países consigam também obter informações das instituições americanas sobre os seus cidadãos. Outra coisa que os países podem fazer é aprimorar suas leis de beneficiário final, exigir mais transparência em relação aos beneficiários finais e publicar os relatórios país por país. E um terceiro ponto para enfatizar, que acho que a gente já mencionou, é que o índice de sigilo financeiro não é uma lista negra de paraísos fiscais. A gente acredita que tem um espectro de sigilo, né? A gente não quer pegar um grupo pequeno de países e dizer que eles estão na lista negra e que está tudo bem com os outros, né? Acho que todos os países têm que ser avaliados com os mesmos critérios e existe um espectro no qual eles se encaixam. A gente também defende transparência na tributação corporativa. O padrão GRI, o padrão que surgiu recentemente, muitas empresas e governos e experts também em tributação e em contabilidade criaram esse padrão em que as empresas comunicam voluntariamente os dados que são similares aos dados que a gente imagina que deveriam estar nos relatórios país por país. A gente acredita que os governos deveriam, algumas empresas fazem isso voluntariamente, se eles se definiram a fazer isso se propuseram, desculpa, fazer isso como uma medida de governança fiscal, não tem nenhuma informação confidencial, não tem nenhuma informação que não possa ser divulgada. Então, a gente acredita que os governos poderiam exigir que esse novo padrão GRI fosse obrigatório e tornar obrigatória a publicação desses relatórios país a país. E o terceiro ponto é terminar com a propriedade anônima, a titularidade anônima de bens. O grupo de ação financeira deveria incluir a implementação de registros públicos de beneficiários finais na sua lista de recomendação anti-lavagem de dinheiro. Acho que é isso. Se quiserem mais informação, a gente tem o website do índice,
com todas as informações do índice, todos os dados, os relatórios por país, todos os detalhes, as fontes de informação de todos os 20 indicadores estão lá, do peso da escala global também, a metodologia. Então, tem algumas visualizações, alguns gráficos, o índice, desculpa, o site está bem completo, e esse aqui é o livro novo do Alex Coleman, que também está disponível online. É isso, obrigada.